Shanks surge nos arredores de Wano, dizendo que já está na hora de encontrar One Piece. Sabo é acusado de matar alguém, e os poderes do Almirante Touro Verde são finalmente revelados. Você quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom galera, esse é o primeiro review de capítulo que eu faço aqui no canal, então eu me esforcei bastante para fazer com o maior carinho possível para vocês. Então no final, comenta para mim saber se vocês gostaram. E sinceramente esse capítulo foi incrível demais, respondendo vários dos maiores mistérios da série. Mas então, vamos para o capítulo. Bom galera, então vamos começar com o capítulo 1054, intitulado Imperador das Chamas, que é a nova alcunha do Sabo e também o nome da técnica Entei do Ace, já que Imperador das Chamas escrito em japonês se lê como Entei. Então o capítulo começa com o Almirante Touro Verde indo para a capital das flores. Alguns bainhas percebem que tem alguém se aproximando, mas eles não querem incomodar o Luffy e os outros, que estavam festejando a derrota do Kaido e o fim da sua tirania em Wano. Então os bainhas vão sozinhos até o Almirante. Enquanto o Touro Verde caminhava para a capital, ele pensava na habilidade de influenciar as pessoas, dizendo que é uma habilidade interessante e que não se vê com frequência. Enquanto ele andava, várias flores e vegetações cresciam onde ele pisava, criando um rastro de plantas pelo seu caminho. Então, de repente, os bainhas aparecem na frente do almirante para pará-lo. Entre os bainhas estava Raizou, Inuarashi, Denjiro, Nekomamushi e Kawamatsu. E a Shinobu também estava com eles. Assim que o Touro Verde os vê, imediatamente manda eles saírem do caminho. Nesta hora eles percebem que era um marinheiro e dizem que é um dos inimigos do Luffy do mundo de fora. O Ryokugyu, então enfurecido, começa a gritar com eles enquanto usa seus poderes, estendendo raízes do seu braço e atacando os samurais. Ele grita dizendo que eles não têm a menor ideia de como é o mundo lá fora. Ele fala que os Tenryubitos são os deuses desse mundo, e que um país como eles sem nenhum vínculo com o governo mundial não possui direitos nenhum, e que é assim como o mundo funciona. Nessa hora ele usa sua técnica Kiniko Mori Mori, a floresta do ódio proibido, criando várias árvores com formatos de punhos. E aqui finalmente temos a revelação de qual a Akuma no Mi do Almirante Touro Verde. A sua fruta se chama Mori Mori no Mi e é a Logia da Floresta. Ele diz que essa fruta o transforma em um homem floresta e que é a própria natureza encarnada, uma fonte de vida que rivaliza com o oceano. Aqui tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. O texto em japonês da fonte de vida que rivaliza com o oceano também pode ser traduzido como o pai de toda vida, assim como o oceano. Se você perceber, ele está comparando os poderes da natureza com o oceano e dizendo que eles são os pais de toda a vida. Isso pode sim ser uma dica de que exista uma fruta da água ou do oceano em One Piece. E o Ryokugyu dizer isso pode indicar que ele conhece essa fruta. Há muito tempo vem sendo teorizado que o Insama possui a fruta do oceano, já que a água é um dos elementos principais da natureza, e as logias tendem a seguir esses elementos. Tivemos as chamas, o trovão, a luz, a escuridão, então por que não teríamos a água? Além também de que Imu, de trás para frente, é Umi, que é água em japonês. Então o Ryokugyu dizer que é a própria natureza e assim como ele, o oceano também é o pai de toda a vida, pode ser mais uma pista disso, já que também o Touro Verde é um almirante, o posto mais alto dos marinheiros, então ele pode ter tido a chance de ver a fruta do oceano em ação. Mas então continuando, o Ryokugyu continua gritando e atacando os samurais. Ele diz que já está na hora deles aprenderem uma verdade, que a humanidade só chegou onde está, impondo hierarquias, que as nações não afiliadas como Wano têm que ficar no seu devido lugar e essa é a ordem que mantém a vida funcionando. Ele ainda continua dizendo que discriminação e preconceito é o que dá instabilidade
habilidade do mundo. Nesse momento ele se transforma completamente em uma árvore enorme e começa a atacar os bainhas com suas raízes, enquanto continua falando com eles. Ele continua dizendo que poderia matar todos ali e que nenhuma lei seria quebrada, já que o governo não liga para suas vidas. Ele também diz que matará milhares do seu povo, se isso for necessário para capturar o Luffy. Mas nesta hora Yamato aparece acima deles e acerta um ataque em cheio na cabeça do Ryokugyu, dizendo que todas as coisas que ele falou é imperdoável. O ataque machuca o Ryokugyu, fazendo ele se impressionar com a força do seu haki. Yamato continua dizendo, ela diz que todos no país passaram por 20 anos de tirania e que agora finalmente eles estão livres para celebrar sua liberdade e que nunca irá deixar ele estragar isso. Enquanto Yamato diz isso, podemos ver a capital das flores atrás com música tocando e todos festejando. Então o Ryokugyu grita perguntando quem ela era. Yamato diz ser o filho do Kaido. Com essa resposta, o Touro Verde fica surpreso, tanto pelo fato de Yamato dizer ser filho, sendo que a sua aparência é de uma mulher, como pelo fato do Kaido ser seu pai. Com isso, nesse momento, Momonosuke aparece na sua forma de dragão, dizendo que não tem nenhuma intenção de deixar ele atacar os heróis de Wano. E dizendo isso, ele tenta usar o ataque Boru Breath, o sopro de calor do Kaido, mas o ataque falha, fazendo com que crie um silêncio vergonhoso enquanto o Ryokugyu não entende nada. Bom, o Momonosuke não conseguir usar o ataque do Kaido mostra que ele ainda não consegue usar todas as habilidades do Kaido e que ainda falta experiência para ele. Por mais que ele consiga criar as nuvens de chamas, usar o sopro de calor é algo bem mais complexo e que vai exigir mais treino e experiência dele. Mas também esse pode ser o motivo que o Dr. Vegapunk considerou essa fruta um fracasso. Pode ser que ela não possui todas as habilidades da fruta original do Kaido, e é por isso que ele não conseguiu usar o sopro de calor. Se esse for o caso, então pode haver muitas outras habilidades que o Momonosuke não consiga fazer, principalmente as habilidades ofensivas. Mas então, depois do seu sopro de calor falhar, o Momonosuke decide atacar de outra forma e vai para cima do Ryokugyu o mordendo, enquanto diz que nunca mais deixará ninguém trazer medo e terror de novo para Wano. Então assim que o Momonosuke faz isso, o Ryokugyu envolve todo o seu corpo com raízes de árvores, imobilizando ele completamente. Yamato ainda corre para tentar ajudá-lo, mas ele grita que ela não deve lutar. Agora, olhem só galera, uma coisa que me chamou muita atenção nesta parte do capítulo é que parece que o Ryokugyu tem algum rancor contra o Wano. Ele se enfezou rápido demais e falou várias vezes que aquele país não valia nada por não ser aliado do governo mundial e que ninguém sabia como era o mundo lá fora. Isso me pareceu que era algo bem mais pessoal, então talvez o Ryokugyu já tenha sido um samurai de Wano, mas em algum momento de sua vida ele se enfureceu com o país por ter suas fronteiras fechadas e não poder sair dali. Eu vejo uma semelhança muito grande nele com o Shimotsuki Kozaburo, principalmente a sua boca, os seus dentes quadrados e o formato dos olhos mais arredondados. Shimotsuki Yasui também possuía uma boca parecida e os olhos arredondados, com os cílios aparecendo assim como ele. Então eu acredito que existe uma chance dele já ter sido um samurai de Wano, já que ele também possui uma espada. O Ryokugyu, que se chama Aramaki, foi inspirado no ator Yoshio Harada, que interpretou um personagem chamado Aramaki no filme Ronin Gai. E esse seu personagem era um samurai, tanto que até a sua tatuagem em seu peito é uma homenagem a esse autor. Então depois disso a cena corta para os arredores do país de Wano, onde podemos ver o Shanks e a sua tripulação. Eles estão falando sobre o Luffy e querem se encontrar com ele. O Shanks se lembra da época que esteve em Wano dando uma festa de despedida para o Oden e diz que o Momonosuke e a Hiyori já devem estar adultos.
Confusos. Então vemos a tripulação do Shanks empolgados para se encontrarem com o Chapéu de Palha, menos o Yasopp, que diz que não está pronto para se encontrar com seu filho, o Sop. Acredito que o Yasopp acha que o Sop pode guardar uma mágoa ou algo do tipo, já que ele deixou sua mulher e seu filho sozinhos para ir para o mar. Pouco tempo depois, a sua esposa ficou doente e faleceu, deixando o Sop sozinho. Então por isso ele está apreensivo com o reencontro de pai e filho. O Shanks, então sorrindo, olha para um cartaz do Luffy e temos um flashback de como ele conseguiu a Gomu Gomu no Mi. No flashback, os piratas do Ruivo encontram um navio do governo mundial, mas as pessoas a bordo eram agentes da CP9, a equipe secreta do governo. Os companheiros do Shanks até tentaram desistir de invadir, mas o Shanks não se importou com isso e mandou atacarem de qualquer jeito. Lá eles se encontram com o Usu, que diz que não tem tesouros nenhum no navio, apenas uma Akuma no Mi desprezível. Vendo esta fruta, o bando do Ruivo fica muito feliz e começa um alvoroço, deixando os agentes da CP9 confusos, se perguntando por que tudo aquilo, se aquela era simplesmente uma fruta que transformava o corpo do usuário em borracha. Logo após isso, tivemos outros flashbacks do Shanks se encontrando com o Luffy e perdendo seu braço para salvá-lo. Com isso, finalmente temos uma explicação. O Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi, sabendo que aquela era a fruta mítica de Nika, o deus do sol. Por isso que eles ficaram tão agitados quando a encontraram, e o fato da CP9 não saber o real poder daquela fruta era porque era ultra secreto, tanto que nem os Gorosei tinham certeza se ela existia. Então, continuando o capítulo, o Shanks aperta seu braço perdido ao se lembrar do Luffy, enquanto alguns membros dos Piratas do Ruivo, que não estavam na época que eles conheceram o Luffy, ficam surpresos por saber que eles se conhecem. Eles dizem ter ouvido todos os tipos de rumores sobre o Luffy, como por exemplo, de que ele era um macaco demoníaco louco. Isso mostra como os boatos sobre o Luffy são transmitidos ao mundo, provavelmente com a interferência do governo mundial como uma forma de tentar diminuir a fama de que o Luffy é um pirata bom e aumentar ainda mais a ideia de que todos os piratas são maus. O Shanks então fala para o seu bando que não planeja se encontrar com o Luffy ali, que primeiro ele tem que cuidar do caso do Bartolomeu, que está queimando suas bandeiras piratas em seu território e substituindo pelas bandeiras do Luffy. Com isso, sua equipe concorda com o Shanks e ele arrasta uma cadeira para beber junto com Ben Beckman. Então, pegando um saquê, ele diz para o Beckman que já está na hora de pegar o One Piece. Um detalhe importante é que aqui o Shanks usa outra forma de falar One Piece. Ele diz em japonês Hitotsunagi no Daihihou, que também pode significar o incrível tesouro escondido que conecta as pessoas. Tá aí mais um título para o One Piece. Agora vamos lá. Foi deixado nas entrelinhas do capítulo que o Shanks já sabia que a Gomu Gomu no Mi era sim uma fruta especial. É por isso que ele atacou um navio do governo com a equipe secreta da CP9 e por isso que ele deu seu braço para salvar o Luffy. O Shanks disse que só encontraria o Luffy de novo quando ele estivesse no topo. E agora que o Luffy desperta sua fruta, ele diz que está na hora de encontrar o One Piece. Provavelmente a fruta do Luffy tem algo a mais e está ligada ao One Piece, como uma chave ou algo essencial para encontrar o tesouro. Esse pode ter sido o motivo do Shanks ter chorado quando falou com o Roger, porque ele descobriu que o Roger nunca pegaria o One Piece, porque faltava algo, a fruta mítica do Deus do Sol. Então a fruta do Luffy pode ter uma importância bem maior do que você imagina. A cena então muda para o quartel-general da Marinha, onde uma reunião está acontecendo. Eles estão discutindo que não podem mais deixar o exército revolucionário à solta.
mas o Akainu diz que não pode fazer nada porque não tem mais tropas para mandar. Eles dizem que o Sabo, agora com a alcunha de Imperador das Chamas, se tornou um herói para a maior parte do mundo. Eles também comentam que de todas as pessoas do Reverie, aquele que foi atacado e morto foi o rei Nefertari Cobra, que era um descendente das 20 famílias que fundou o governo mundial 800 anos atrás. E então temos uma notícia dizendo que quem matou o Rei Cobra foi o Sabo. Após isso, temos uma explicação do que aconteceu no Reverie. O exército revolucionário atacou o lar dos Tenryubitos na Terra Sagrada dos Deuses. Eles destruíram o emblema dos nobres mundiais, a pata do dragão ascendente, declarando guerra contra o governo. Os almirantes Fujitora e Ryokugyu enfrentaram os revolucionários, mas no fim eles conseguiram libertar o Kuma da escravidão e todos conseguiram escapar. Então aqui temos a resposta do que aconteceu com o Sabo. Ele não foi pego pela marinha, ele conseguiu fugir, mas supostamente matou o Rei Cobra. Por que eu estou falando supostamente? Porque, galera, ele com certeza não fez isso. O Cobra faz parte dos 20 reinos fundadores do governo mundial, mas a sua família desistiu do privilégio de viver em Mary Joyce. Além disso, ele estava fazendo perguntas demais ao governo. Por ele com certeza saber de segredos do governo mundial e não ser totalmente fiel a eles, o governo pode ter aproveitado o ataque dos revolucionários para atacar o Rei Cobra, e assim por a culpa de sua morte no Sabo. Essa com certeza é a notícia que todos ficaram chocados quando leram, já que a notícia estava dizendo que o Sabo matou alguém. Os marinheiros então continuam discutindo sobre o ocorrido. Eles dizem que não foi apenas o Cobra que sofreu o ataque, mas também, na mesma hora, a princesa Vivi sumiu de alguma forma. Então descobrimos que quem está contando isso é o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha, com o nome de Kuroma, que significa cavalo negro. Assim como os almirantes, ele também possui um nome com um animal e uma cor. Kuroma então diz que está investigando o caso do sumiço da Vivi. Nesse momento, Kizaru pergunta sobre a tentativa de morte do São Charles, o Tenryubito que tentou prender a Shirahoshi como escrava, mas levou um ataque do São Mijosgard, um outro Tenryubito que ajudou o Shirahoshi a se soltar. Com isso, o Akainu diz que na Terra Sagrada os Tenryubitos podem ter disputas, e por isso não pode prendê-lo, e que é melhor deixar eles fazerem o que quiserem. Kuroma então continua. Ele diz que a maioria desses incidentes está conectado com o Sabo, que a sua rebelião está se espalhando pelo mundo todo, com o nome de A Revolução das 8 Nações. Ele diz que esta revolução adora o Sabo como um deus, e que com o crescimento do seu nome, ele está com uma influência maior até mesmo que o do próprio Dragon. Kizaru então diz que além de tudo isso, o irmão do Sabo, o Luffy, ainda foi nomeado um dos 4 imperadores. Enquanto eles dizem isso, podemos ver a Revolução dos 8 Reinos fazendo um discurso. A pessoa que está fazendo o discurso diz que a influência do Sabo, o Imperador das Chamas, pode até ser vista no mundo pirata, já que o seu irmão acaba de quebrar o antigo sistema e se tornar um Yonkou. Ele grita que os tempos estão sendo forçados a mudar, enquanto todos os outros gritam euforicamente. Enquanto isso, Akainu reclama que ele se tornou um almirante de frota em uma época infernal, mas que não importa quantos inimigos tentem os atacar, que eles vão contra-atacar e acabar com todos eles. Com tudo isso, temos finalmente o começo da jornada final de One Piece sendo traçado. Shanks está perto de se encontrar com Luffy,
para provavelmente o levar para o próximo Poneglyph, para assim eles irem para o One Piece. Esse último Road Poneglyph pode estar tanto com Shanks como com o Barba Negra ou até mesmo com o Bug, que pode ter achado o tesouro do Capitão John e o Poneglyph estava lá. Se o Poneglyph estiver com o Shanks ou com o Bug, vai ser bem mais fácil para o Chapéu de Palha, mas se estiver com o Barba Negra, eles terão que lutar para conseguir chegar em Laugh Tale. Outro ponto que este capítulo levantou é a Revolução dos Oito Reinos, que pelo visto adoram o Sabo. Essa pode ser uma força essencial na guerra final, e parece ser uma rebelião que está ganhando cada vez mais pessoas e força. Bom galera, esse é o primeiro review de One Piece que eu faço aqui pra vocês, então eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aqui o que você achou pra mim saber, e se tem algo pra melhorar. Bom, de qualquer modo eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda muito. Também, se você não quiser perder nenhum vídeo do canal, se inscreva e ative o sininho, assim todo vídeo novo vai chegar aí pra você. E eu também gostaria de fazer uma menção nesse vídeo ao Tassiano do Zona P, que acertou os poderes e o nome da Akuma no Mi do Ryokugyu em um vídeo de 6 anos atrás, quando ainda tinha poucas informações sobre ele. Então é isso galera, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima!